Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz domingo. Hoje, dia 19 de junho. Graças a Deus, estamos iniciando mais uma semana. A palavra hoje está no Evangelho, Mateus 23, versículo 9. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 23, versículo 9. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente pega essa palavra e lê e relê, se não for pelo Espírito, nós vamos dando um nó no cérebro e vamos se interrogando. Será que não podemos chamar os nossos pais biológicos, nossos pais terrenos, de Pai? Porque o Evangelho falou que só um é Pai, Deus do céu. Para aqueles que lerem a Bíblia com a lente dos óculos vencida, podem pensar isso. Só que é um equívoco. A palavra de Deus vem nos orientar a não substituir Deus por pessoas. É quando eu aceito que as pessoas, isso vai longe, não somente Pai, mas vai longe a muitas pessoas, me trate ou trate você como se fosse o nosso Deus. E o próprio Deus vai falar que só existe um Deus, aquele que está acima de todos, lá em cima de todos, que é o próprio Deus. E muitas vezes nós vamos aceitando que os outros, marido, mulher, filho, irmão, patrão, patroa, vão nos tratando como se fossem donos da nossa vida. Errado. Você não pode aceitar que as pessoas lhe tratem como se fosse um copo descartável. Você não pode aceitar que as pessoas lhe tratem como se fosse o dono da sua respiração. É nesse sentido que a palavra quer dizer: não chamai ninguém na terra de Pai. É quando você aceita que as pessoas tratem você como se fosse o dono da sua própria existência. Porque o único que é dono da nossa existência não é nem o nosso pai biológico, com todo respeito, nem a nossa mãe biológica. O nosso pai biológico, a nossa mãe biológica, o nosso amiguinho, o nosso amiguinha, os patrõezinhos, as patrõezinhas são simples seres humanos como você e eu. Amém? Nós temos que respeitar, sim, mas não colocar essas pessoas no trono, no lugar de Deus, porque Deus é único. Só existe um. Então, muitas das vezes, nós estamos fazendo uma salada de fruta e deixando que os outros e as outras pessoas nos tratem de uma maneira tão humilhante, mas tão humilhante, a ponto da gente, muitas vezes, interpretar que aquela pessoa seja dona da nossa vida. E a Bíblia vem nos garantir e nos afirmar que só existe um Pai espiritual, que se chama Deus. Deus é meu Pai e ao mesmo tempo é seu Pai, é o Pai do universo. Ele quer aqui mostrar para você nessa palavra e mostrar para mim que nós não podemos colocar pessoas no lugar de Deus. Nem o próprio pai terreno, com todo respeito, nem a própria mãe. Temos que honrar o pai e a mãe? Sim, porque é o quarto mandamento da lei de Deus, né? Está lá em Êxodo 20, versículo 12, honrar pai e mãe. Porém, não podemos colocar o pai e a mãe no lugar de Deus. Porque a palavra diz que só existe um Deus, não existe deuses, né? Então é nesse sentido, para você que um dia leu a palavra de Deus e ficou assustado quando leu esse versículo de Mateus 23, versículo 9, quando diz bem explícito, quando diz bem claro assim: na terra não chameis ninguém de Pai. É no sentido de quê? De não substituir Deus, que é o nosso Pai espiritual, pelo nosso Pai carnal. Porque o seu Pai carnal, o meu Pai carnal, com todo respeito, vai passar na nossa vida. Ele não vai viver eternamente aqui nesse mundo. Como eu também, você está entendendo? Repito, temos que respeitar os nossos pais, sim, mas não colocar os nossos pais no lugar de Deus, não colocar marido no lugar de Deus, não colocar pessoas no lugar de Deus, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que aceitam, né,
ser tratado pelos outros como se fossem os outros os nossos Deus, né? O nosso Pai Criador. E não pode, meu irmão. Não pode, minha irmã. Você precisa mostrar para as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas que nós devemos respeitar todo mundo, mas não podemos mostrar para as pessoas que nós dependemos dela para sobreviver ou para respirar. Porque o ser humano não é dono da minha vida, não é dono da sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixaram o marido tomar conta de si próprio, esposa tomar conta de si próprio, filho tomar conta de si próprio, pai e mãe mandam em você, comunidade manda em você. E nós temos aquele medinho como as pessoas fossem a respiração da nossa existência. Não podem. A única pessoa que eu e você deveremos se prostrar para adorar se chama Deus. É a Ele que devemos toda a honra e toda a glória. E não a pecador, carne e sangue como eu e você, meu irmão. Tem muitas pessoas que infelizmente têm essa mentalidade, né? Eu não consigo viver sem fulano. Eu não consigo viver sem ciclano. Ei, você não pode viver e nunca vai conseguir respirar sem a existência de Deus. Sem a existência de Deus. Então quando você vê, ouve pessoas colocando outras pessoas, né? Como se fosse Deus da sua vida, é uma pessoa idólatra. Repito, quando você vê uma pessoa colocando outras pessoas ou coisas no lugar de Deus, é um idólatra. O que é idólatra? Idolatria. Pessoas que idolatram outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus. Deus que é o centro da nossa vida, meu irmão. Deus que é o centro da nossa vida, minha irmã. Então hoje a palavra de Deus vem trazer essa orientação, primeiro para mim e para você. Em Mateus 23, versículo 9, o quê? E a ninguém chameis de pai. Ele está afirmando o quê? Não coloque, preste atenção, seu pai no lugar de Deus. Ame seu pai, sim. Devemos chamar seu pai de pai, sim. Não é porque a palavra diz na terra não chamei ninguém de pai que você não vai chamar. Não podemos pegar o pé da letra. Não é assim. Ele quer dizer aqui no sentido de não colocar o nosso pai carnal no lugar de Deus. Deu para entender? Da mesma forma a mãe, da mesma forma o marido, da mesma forma o amigo. Porque infelizmente tem pessoas, né, que se aproveita de algum título que tem ou de alguma coisa que tem e gosta de pisar no outro. Gosta de massacrar do outro, dá as coisas, passa na cara do outro, né? Humilha o outro e aquela pessoa se submete àquela pessoa. Não pode, meu irmão. Não pode, minha irmã. Você tem que lembrar de uma coisa. A única pessoa que você e eu devemos ficar submisso, preste atenção, a ponto de adorar, se chama Deus. Cuidado para as pessoas não tratar você como se fosse escravo dele ou escravo dela. Uma atitude que eu tenho observado no ser humano é que ele gosta muitas vezes de dar ordem, né? Faça isso, vem aqui, e esquece da palavra por favor. Eu me lembro que uma determinada funcionária, era de uma funcionária, era uma empregada mesmo, de uma madame por aí nesse mundo. Ela aprendeu a se impor. E teve um momento que aquela patroa, que era muito exigente, arrogante, e grilou-se para ela e disse: você não limpou a minha sala direito. Aí aquela empregada humilde olhou assim e disse: não limpei direito, ou a senhora não quis que eu limpasse como a senhora quisesse. A patroa olhou para aquela empregada humilde e disse: fale baixo porque eu sou sua patroa. Você sabe com o que você está falando? Aquela empregada humilde olhou para ela e disse: sim, eu sei o que eu estou falando, mas a senhora também fale baixo, porque a senhora sabe de quem eu sou filha? E aquela empregada deu uma gaitada, tomando a cintura e disse: de quem você é filha? Ela disse: eu sou filha do dono da nossa vida, que se chama Deus. E a partir de hoje, tome a sua vassoura, tome seu paninho, para você limpar a sua casa. Parabéns para essa empregada que teve essa moral. Quantas pessoas precisam fazer isso, né? Mostrar para o outro, mostrar para outras pessoas que manda na gente é Deus. Tem muita gente tratando os outros porque tem, sabe o quê? Essa liberdade de pisar, de falar alto, de humilhar.
Mas quando o ser humano levanta a cabeça e olha para essa palavra, que só devemos se humilhar e se rebaixar e se submeter e se prostrar, e a honra e a glória temos que dar é a Ele, Deus. Mas infelizmente, há muitas pessoas que se tornam burrinho de carga para os outros. Por quê? Porque não tem opinião própria. Ou pior, não tem sabedoria. E as pessoas vão tratando aquela pessoa como ela aceita. E a palavra de Deus hoje vem nos trazendo o quê? Em Mateus 23, versículo 9. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque só vosso Pai, só um é vosso Pai, Deus dos céus. Amado e amada irmã em Cristo, que essa palavra tocar no seu coração. Preste atenção. Não aceite que ninguém trate você como você fosse uma coisa qualquer. Você não é uma coisa qualquer. Você é muito, muito importante para Deus. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Assim como eu, assim como você. Não aceite. Lembre-se, quando Deus falou aqui, o próprio Jesus falou aqui, Mateus 23, versículo 9, na terra não chameis ninguém de Pai, é no sentido de não substituir Deus por pessoas. Quando você aceita as pessoas tratar você como ela fosse Deus da sua vida, você é um coitado, você é um coitado. E esqueceu que só existe um Deus que está na terra e ao mesmo tempo está aqui do meu lado, falando para você. Um Deus que está no céu, que está na terra, que está na nossa casa, que está no nosso caminhar, nos segurando, nos dando força e coragem, nos sustentando, que muitas vezes nós estamos pensando que está fazendo isso é o ser humano e esquece que é o próprio Deus. A honra e a glória de Deus, cuidado. Cuidado para você e eu não ficar pensando que nós respiramos por causa do outro. Se o outro não lhe respeitar, mas você se respeite. Se o outro não lhe amar, mas você se ame. Se o outro não quer cuidar de você, mas você se cuide. É Deus que é nossa vida. É Deus que merece toda a honra e toda a glória. Respeite todo mundo. Ame pai, ame a mãe, ame o esposo, ame as pessoas. Porém, não coloque pessoas no trono, no lugar de Deus. Deu para entender? Deixe embaixo seu comentário. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu amado, tua amada.